Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos então hoje o nosso curso a respeito da Teologia do Corpo de João Paulo II. Este Santo Pontífice nos apresentou logo no início do seu pontificado um tesouro extraordinário. O que é a teologia do corpo, para você entender logo desde o início? Vocês sabem que os papas, eles fazem toda quarta-feira uma catequese. É uma audiência geral em que eles recebem os peregrinos que estão lá em Roma, todo mundo pode ir, e ele então faz um pequeno discurso, uma pequena catequese. É uma forma de os papas se relacionarem diretamente com o povo. Essa tradição das catequeses começou lá em 1870 com o bem-aventurado Papa Pio IX e não se interrompeu até hoje. Muito bem. O Papa João Paulo II, que foi eleito em outubro de 78, retomou essa iniciativa. Só que ele, enquanto era cardeal, tinha escrito um livro. Esse livro não foi publicado, porque ele não teve tempo de publicá-lo, e não somente não teve tempo de publicá-lo, ele ficou incompleto. Por quê? Porque o autor do livro foi eleito Papa, né? Então ele estava escrevendo um livro e foi eleito Papa. Foi este livro a respeito do relacionamento entre o homem e a mulher, né, que teria o título Homem e Mulher, Ele os criou. Esse livro é que se transformou em catequese, nessas catequeses que ele pronunciou de 79 até 1984. Vamos lembrar que nesse período de 79 a 84 houve o atentado, em que em 1981 o Papa João Paulo II foi baleado no dia 13 de maio e, portanto, ali se interrompeu essa série de catequeses até que o Papa se recuperou. Bom, nesse período de setembro de 79 a novembro de 84, o Papa João Paulo II pronunciou 129 catequeses a respeito da teologia do corpo. Daqui a pouco nós vamos explicar por que esse termo teologia do corpo, que é usado pelo próprio Papa. Mas o que o Papa quer com isso é jogar a luz do Evangelho sobre toda esta confusão que acontece nos tempos modernos com a sexualidade. Ou seja, qual é o ensinamento da Igreja a respeito da sexualidade. Agora, o que nós temos de extraordinário é que João Paulo II, que era um homem de profunda reflexão, conseguiu apresentar a sexualidade humana de uma forma fiel ao ensinamento da Igreja, fiel àquilo que é a revelação divina, mas ao mesmo tempo de uma forma nova. Nós vamos ver de que jeito tudo isso é novo. Então, é a tradição apresentada de uma forma que o homem moderno possa entender. Porque não adianta você vir agora com o ensinamento da Igreja a respeito da sexualidade, com uma série de proibições, uma série de coisas que os jovens hoje não possam entender o que é que a Igreja está falando. Então, o Papa fez esse grande esforço. Foram 129 catequeses, como eu disse. Depois, em 85, foram publicadas 133 catequeses. É interessante, porque algumas não foram pronunciadas em público. E depois, com uma pesquisa de um doutor americano, Waldstein, se descobriu que havia outras 2 catequeses. Então, a edição italiana
dessas catequeses do Papa possui 133 catequeses. Na verdade, o total é de 135. Essas 133 catequeses do italiano foram traduzidos para o português e estão publicadas. Então, você pode adquirir, você que quer fazer esse curso, nós vamos usar esse material. Aqui nós temos o texto original das catequeses do Papa João Paulo II. Né? Está publicado aqui no Brasil com o nome que o Papa tinha em mente originalmente de publicar o seu livro, Homem e Mulher o Criou, Catequeses sobre o Amor Humano. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado pela EDUSC, que é a editora da Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo. A publicação brasileira de 2005. Bom, nós iremos usar esses textos. Porém, os textos do Papa são profundos e precisam ser, talvez, traduzidos numa linguagem que você consiga compreender. Se você quiser um subsídio para iniciantes a respeito desta realidade da teologia do corpo, você tem esse livro de um famosíssimo pregador americano, talvez o mais famoso pregador a respeito da teologia do corpo, que é Christopher West. Christopher West tem esse livro, Teologia do Corpo para Principiantes, uma introdução básica à revolução sexual por João Paulo II. Então, essa edição que eu tenho aqui, existem outras, por exemplo, me parece que as Paulinas de Portugal tem também uma edição, é da editora Miriam, de Porto Alegre, e foi publicada aqui no Brasil em 2008. Isto é um texto introdutório. Agora, além da leitura das catequeses do Papa João Paulo II, eu irei utilizar outros materiais. Um material básico e fundamental é o comentário do próprio Christopher West, né? Chamado Theology of the Body Explained, a commentary on John Paul II's Man and Woman, He Created Them. É publicado pelas Paulinas dos Estados Unidos. Dá para notar que o livro é bastante volumoso, são quase 700 páginas de comentário, mas Christopher West consegue colocar numa linguagem que todo mundo entende aquilo que está nas catequeses do Papa. Então, digamos assim, que Christopher West é o grande pedagogo dessas catequeses do Papa João Paulo II. Bom, esse é o material inicial. E, é claro, também a Bíblia, a Sagrada Escritura. Por que é que nós vamos falar de teologia do corpo? Veja, existe uma frase do próprio Papa João Paulo II, na catequese de número 19, nós vamos sempre citar aqui, né, as catequeses pela numeração que elas se encontram nesse O Homem e Mulher o Criou. A catequese de número 19, no número 4, ele diz assim: o corpo de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o invisível. Isso é interessante, é importante. Você tem alma, não tem? Mas como é que você sabe como é que está a sua alma? Como é que você se encontra? Você expressa isso através do corpo, não é? O espiritual e o divino. Então, tanto o seu mundo espiritual você manifesta pelo corpo, assim como o mundo divino é manifestado pelo corpo. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Então, esta é a intuição básica de João Paulo II. A intuição é essa, que o corpo, ele fala, não é? O corpo fala. Ele não fala somente dos seus sentimentos, de como é que você está, etc., mas o corpo fala realidades espirituais e Deus quis falar através do corpo. Então, é por isso que João Paulo II vê que existe uma teologia do corpo. Ou seja, em palavras mais fáceis de entender, que
eu, olhando para o ser humano, no seu corpo e na sua alma, evidentemente também, ou seja, na integridade do ser humano, olhando para o ser humano, eu consigo enxergar ali algo daquilo que é Deus. E que, olhando para como Deus se revelou em Jesus Cristo, eu consigo entender no Deus que se fez carne, que se fez corpo, algo do ser humano. Então, essa circularidade de Deus que é revelado no homem e o homem que é revelado no Deus que se encarnou. É a teologia e a antropologia que se fecundam mutuamente. Qual é, então, a intuição básica, né, da teologia do corpo? Bom, lendo a Sagrada Escritura, você vai ver que na primeira página da Bíblia existe lá uma união, um casamento. É o casamento de Adão e Eva. Não é? Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e então ele vai dar um profundo sono ao homem e de lá tira a mulher. E o homem então, entusiasmado, diz, desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada humana porque do homem foi tirado. Então, essa poesia, a primeira poesia de amor, né, de um homem a respeito de uma mulher, a união de Adão e de Eva, lá no paraíso, antes do pecado, antes de este projeto de Deus ser distorcido, ou seja, a beleza do amor entre o homem e a mulher. Agora, este primeiro casamento, esta primeira página que está lá no livro do Gênesis, aponta para um segundo casamento que está no final da Bíblia. Ou seja, eu li para vocês o capítulo 2 do Gênesis. Pois bem, lá no final, né, da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós temos o quê? As núpcias do Cordeiro. O casamento, né, entre Deus e o homem. E é interessante isto, nós enxergarmos que Deus quer se unir à nossa humanidade. Isso vai acontecer lá no final. Então, a última página da Bíblia e a primeira página da Bíblia falam de casamento. E aqui está a grande intuição. A grande intuição é a seguinte, que aquela união entre o homem e a mulher apontam, são um sinal, são um sacramento daquela união final, daquele casamento que haverá entre Deus e o homem. É claro que aqui nós vemos claramente a contribuição da mística carmelitana. Vocês sabem que o Papa João Paulo II, ele fez o doutorado dele a respeito de São João da Cruz. E São João da Cruz nos fala constantemente, assim como Santa Teresa d'Ávila, nos fala constantemente do matrimônio, do casamento entre a humanidade e Deus, que nós todos fomos feitos para esta união amorosa. Né? Se você é casado, se você está namorando, saiba, meu filho, saiba, minha filha, homem nenhum é capaz de preencher seu coração, mulher nenhuma é capaz de preencher seu coração. Se você está casado e você está insatisfeito porque a sua mulher não faz você feliz, o seu marido não faz você feliz, saiba de uma coisa, não irá fazer você feliz. Porque você foi feito para um casamento com o infinito que é Deus. É em Deus que você vai conseguir isso que você anseia. Por isso, faça com que o seu namoro, faça com que o seu casamento seja não um empecilho para Deus, não uma coisa que compete com Deus. Ou seja, você tem lá a sua esposa, o seu marido, a sua namorada, namorado de um lado e Deus do outro e você tem que escolher entre os dois. Não. O seu relacionamento de amor honesto, casto,
de doação, esse relacionamento é um trampolim para Deus. Porque assim como você deseja a sua esposa, a sua namorada, esse desejo, na verdade, é o trampolim que está dizendo, está vendo? Você está procurando Deus. Você está procurando uma felicidade perfeita. E é por isso que nós, infelizmente, desgraçadamente, miseravelmente pecamos. O diabo, ele é muito inteligente. O diabo pega esse impulso básico, fundamental, que todo ser humano tem pela sexualidade, um impulso que quando Deus criou, ele criou para que fosse um trampolim para ele e transforma numa barreira. E aí então, a sexualidade depravada é isso. A sexualidade depravada é o quê? É você começar a procurar nas criaturas um Deus alternativo. Mas é que o que eu quero que fique bastante fixado nos nossos corações é essa intuição básica fundamental. A intuição básica e fundamental que o matrimônio humano, lá na primeira página da Bíblia, é um sinal, uma flecha que aponta para o matrimônio eterno, maravilhoso, que haverá entre Deus e a humanidade. E se você for olhar, na realidade, isso tudo se encontra na própria divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a união entre Deus e a humanidade. Ele é homem e ele é Deus numa só pessoa. Numa só pessoa. É por isso que João Paulo II diz, e aqui eu vou citar ao pé da letra, na catequese número 23, no número 4, ele diz assim: pelo fato de o Verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou, eu diria, pela porta principal na teologia. Então, o corpo entra na teologia. Teologia do corpo. É possível, sim, uma teologia do corpo. Então, esta é a intuição básica, fundamental do Papa João Paulo II. Agora, não é somente a intuição e o conteúdo que ele vai apresentar que, digamos assim, é entusiasmante. Também o método, como ele apresenta tudo isso. Aqui, logo no início, eu tenho que falar um pouco do método. Por quê? Porque eu sei que isso talvez não seja para os principiantes, né? Mas para aqueles que são estudantes de filosofia e teologia, é importante localizarmos João Paulo II dentro do universo filosófico-teológico. Existem 3 realidades importantíssimas para entender João Paulo II. Então, são as chaves de leitura da teologia de João Paulo II. Primeira coisa, né, que o Papa João Paulo II estudou Santo Tomás de Aquino no Angélico em Roma. E o que é que há de diferente do estudo dele de Santo Tomás de Aquino do Angélico em Roma? É que na época em que ele estava estudando, os padres do Angélico, os padres dominicanos, estavam num grande entusiasmo de pesquisa, vendo que existia uma perfeita união entre aquilo que o Santo Tomás de Aquino colocou, aquilo que Santo Tomás de Aquino colocou na Suma Teológica como caminho de santificação do homem, e aquilo que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz colocava na sua teologia mística. Então vejam, é interessante, havia toda um caminho de união, digamos assim, de elaboração, sistematização, né, de 2 escolas
teológicas, até de duas áreas teológicas, se nós poderíamos dizer, bem diferentes, ou seja, a teologia dogmática, sistemática de Santo Tomás de Aquino com a doutrina espiritual da mística carmelitana de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. Então, para você entender João Paulo II, você precisa entender, número 1, esta realidade. Ele é tomista? Sim, mas é um tomista que usou Santo Tomás de Aquino para entender profundamente São João da Cruz. Segundo ponto, para você entender João Paulo II, é que ele não é um tomista qualquer, ele é também um personalista. O que quer dizer isto? O personalismo é uma escola filosófica do século XX, em que cristãos, ou seja, é uma escola filosófica eminentemente cristã, mais do que cristã, católica, em que alguns filósofos começaram a ver que o cristianismo contribuiu para a compreensão do homem, da antropologia, ou seja, a compreensão profunda, filosófica do homem, com um conceito, o conceito de pessoa. Ou seja, o conceito de pessoa não existia, ou pelo menos existia a palavra, claro, mas o conceito de pessoa tal qual o cristianismo o descobriu, não existia antes do cristianismo. Por quê? A história do conceito de pessoa é a história do desenvolvimento do dogma cristão. Ou seja, lá no início, os cristãos tentaram descrever o que era Deus Trindade, ou seja, o fato de que Deus é um só Deus, mas são três realidades. Né? É um só Deus, mas é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E como é que nós vamos explicar isso? Então, ao longo dos séculos, foi amadurecendo, né, o conceito de pessoa. Até que finalmente se chega ao conceito de pessoa elaborado por Santo Tomás de Aquino, em que o ser humano pode ser compreendido também como pessoa. Como é que a gente vê que a Trindade é pessoa e o ser humano é pessoa? Aqui está a intuição fundamental, é que na substância do ser humano existe uma realidade chamada relacionalidade. Essa coisa da relacionalidade, isso é uma intuição básica, fundamental do personalismo. E isso vai nos conduzir a colher frutos muito maduros e extraordinários dentro da teologia do corpo. Por quê? Porque quer dizer que a nossa relacionalidade não é uma coisa que é acrescentada em nós, mas é algo que está na estrutura mais íntima de nossa identidade. Nós vemos aqui a intuição cristã extraordinária. Veja, para Aristóteles, por exemplo, a relação não era uma característica substancial, era um acidente. Nós cristãos começamos a entender que a relacionalidade faz parte da nossa própria substância, ou seja, a minha relação com Deus faz parte daquilo que é o mais íntimo do meu ser. E, portanto, se eu me fecho a essa relação, eu entro dentro de uma dinâmica de autodestruição. Esta é uma segunda realidade importante para entendermos João Paulo II. Uma terceira coisa muito importante para nós entendermos João Paulo II é a realidade da fenomenologia. O que é fenomenologia? É uma escola filosófica, né, a qual João Paulo II teve acesso através de Max Scheler, em que você tenta ajudar o homem moderno a sair daquele subjetivismo e relativismo no qual nós nos encarceramos por causa, né, do pensamento moderno de Descartes. Ou seja, quem foi René Descartes? René Descartes foi um filósofo no século XVII que iniciou a filosofia moderna com o seu famoso pensamento cogito ergo sum, né? Eu penso, logo eu existo. Ou seja, ele começou a colocar todas as certezas da filosofia no sujeito, eu. Ele começou a duvidar de tudo, a dúvida metódica. Eu duvido que o mundo existe, eu duvido que o meu corpo existe, eu duvido que tudo existe.
Aí ele vai começar a construir do zero, né? Do grau zero de conhecimento, ele quer construir o conhecimento humano. Então ele diz assim, eu duvido de tudo, mas eu estou duvidando. Duvidar é um pensamento. Bom, aquilo que pensa existe. Então, se eu penso, eu existo. Essa é a conclusão de Descartes. Podemos dizer, mostrar o quanto esse tipo de raciocínio, né, ele é soberbo e terminou fechando o homem dentro de um relativismo muito forte. Para sair dessa realidade do subjetivismo relativista, então os fenomenólogos começam a abordar a realidade, digamos assim, de uma forma mais amorosa. Ou seja, o sujeito, ele não deve violentar o objeto como um subjetivista, não é? No sentido que você pega aquilo que você vai conhecer e força a sua subjetividade naquilo onde você muda tudo conforme o seu pensamento. Não. Ao mesmo tempo, não dá para a gente desconsiderar os últimos séculos de filosofia, porque o homem moderno está fechado nesta espécie de armadilha. Então, não dá para você apresentar as coisas com o objetivismo com o qual os filósofos tomistas, por exemplo, apresentavam. Então, para que o homem moderno entenda as coisas, se tem uma abordagem fenomenológica, em que, digamos assim, amorosamente, o sujeito deixa que os dados, que as informações objetivas falem. Mas isso, né, com delicadeza, digamos assim. Então, na parte da sexualidade, o que é que isso vai influenciar? Vai influenciar o seguinte, ao invés de argumentar, como se faz na teologia tradicional, somente a partir da verdade objetiva, João Paulo II vai argumentar a partir de experiências fenomenológicas, ou seja, coisas que a pessoa vê dentro dela e ela não pode negar. Se você baixar as armas e deixar a realidade falar, você, sendo honesto, tem que chegar e dizer, não, de fato, eu vejo as coisas assim, eu sinto as coisas assim. E a partir disso, criar uma porta de abertura que leve o sujeito à verdade objetiva. É somente um método para quebrar essa realidade do ser humano fechado em si mesmo. Então, esses 3 pontos digamos assim, do pensamento de João Paulo II são muito importantes. Essa é a nossa aula introdutória, um panorama geral e também o método enquanto tal que foi usado pelo Papa João Paulo II e as chaves de leitura do seu pensamento. Na próxima aula, se Deus quiser, continuaremos apresentando já, logo no início, o primeiro ciclo de catequeses da Teologia do Corpo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.